Exaltado e engrandecido seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmo 19. Na semana passada encerramos a exposição na carta aos Filipenses, concluindo assim duas das cartas da prisão. Restam duas ainda que nós começaremos daqui a alguns dias. Por alguns domingos nós teremos exposições em textos avulsos. Salmo 19. Esse texto nós não projetamos. Assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O 10. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E o 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, reto, justo, benigno, compassivo e longânimo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nos prostramos ante os teus pés, ó Deus, rogando-te, ó Pai, que pela mediação de Jesus Cristo, por seu sacrifício vicário, depois de uma vida em plena e total obediência, que como porção da tua igreja, como noiva do Cordeiro, fale conosco nesta hora, Senhor. Como nossa alma carece de ouvir a tua voz, Senhor. Como nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Como muitas vezes nós tropeçamos por não dar ouvidos à tua voz. Que o teu Espírito Santo ilumine nossa mente nesta hora. Abra a nossa compreensão e prepare o nosso coração, como vem fazendo, para recebermos da boa semente da tua parte. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém.
uma constatação. Temos atualmente mais material sobre a Bíblia e sobre teologia do que nunca na história do cristianismo. Nunca se compartilhou tantos recortes de mensagens ou mensagens inteiras. Nunca se publicou sermões antigos que são gravados em áudio ou até mesmo em pregações e sido compartilhado, e ainda assim temos pouco conhecimento, um conhecimento raso acerca de quem é o Senhor. Há um comentarista que diz que mesmo os debates mais básicos, como os que tratam de aspectos da ética cristã, são pautados não mais pela Escritura, mas por uma mera opinião pessoal. Se chega à conclusão do que é certo e errado não por referência das Escrituras, não sendo referendado pelas Escrituras, mas pela mera opinião pessoal. E continua: seguem irrestritamente a opinião de algum líder religioso ou alguma ideologia qualquer. Ele continua: no âmbito de certas igrejas, basta unir alguns chavões piedosos à linguagem religiosa e qualquer ideia passará facilmente por cristã. E os fiéis a seguem sem nem mesmo se preocuparem em examinar as Escrituras todos os dias para ver se as coisas são assim mesmo de fato. Esse comentarista diz: a nobreza se perdeu, fazendo referência em Atos dos Apóstolos aos crentes de Tessalônica que iam conferir nas Escrituras Sagradas aquilo que o apóstolo Paulo lhes dizia, para ver se aquilo que ele lhes dizia de fato estava lá nas Escrituras. E o apóstolo Paulo lhes chama de mais nobres do que os demais, justamente porque iam fazer esta conferência, porque lidavam com ele com uma certa desconfiança, até que se provasse que o que ensinava de fato provinha do Senhor. Vamos já para o nosso tema: a criação e a palavra, instrumentos da revelação divina. A criação e a palavra, instrumentos da revelação divina. Davi pretende fazer com que as pessoas, através deste poema inspirado, profundamente teológico, conheçam o Senhor, ou reconheçam o Senhor, aqueles dos quais já eram do povo de Deus. Em primeiro lugar, nos primeiros 6 versículos, Davi nos ensina que o Salmo revela, que o seu Salmo revela, é a glória de Deus. Eis aí um aspecto que não caminha junto com a multiplicação do número de textos, de mensagens compartilhadas sobre a Escritura. Eis aí um assunto que não é muitas vezes levado junto com a multidão de compartilhamentos de textos religiosos, de traduções, de material sendo publicado. A glória de Deus. Davi diz o seguinte, que ainda que não houvesse material humano suficiente sendo divulgado, ainda que não houvesse meios de se compartilhar sermões de muitos púlpitos, por melhores que fossem, ele diz que os próprios céus proclamam a glória de Deus.
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia proclama um discurso para outro dia, e mesmo as noites revelam conhecimento a outras noites. Apesar de, como diz o versículo 3, não haver palavras, de não haver linguagem deles, da criação, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A glória de Deus se apresenta diante dos olhos humanos, se espalhando, como diz um sábio, na textura dos céus e na admirável ordem de sua estrutura, para que seja visualizada. É um dos recursos mais preciosos acerca da majestade do Senhor, que é tão esquecida nos nossos dias. Há de se reconhecer que é possível, ou tenta-se a possibilidade de servir ao Senhor, ou de exercitar um cristianismo que não leva em conta a glória do Senhor. Um cristianismo desalmado, um cristianismo sem, de fato, vigor, um cristianismo sem vida, uma religiosidade vazia, um relacionamento com o Senhor meramente circunstancial, porque algo que lhe é precioso e caro é deixado de lado. E é exatamente isso que é deixado de lado, que é aquilo que mais faz falta na nossa prática de vida. Nós temos dito isso nas aulas, nos estudos, em tantas outras situações. Quando se perde de vista este preceito precioso da glória do Senhor, nós então começamos a viver para a própria glória, ou para a glória de outras pessoas. Não é incomum a tietagem com personagens bíblicos, ou até mesmo com pastores dos nossos dias. Se atribui glória de maneira indevida e inadequada a pessoas que deviam ser tributadas ao Senhor. E aí esse cristianismo desalmado, que deixa a pessoa sem vida, proporciona nela grande desespero, um vazio nessa vida. Isaías, quando contempla o Senhor, ele o contempla no seu trono, e o seu poder manifesto ali, ao estar assentado no trono. A visão que Isaías tem é de que a sua glória inunda toda a terra está cheia e inundada da sua glória. Então jamais caberia na vida de um cristão dizer: o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não percebe do que está acontecendo comigo. O desespero muitas vezes que alcança a vida desse e daquele cristão é porque se perdeu de fato a glória do Senhor. Certa ocasião chegaram para Jesus e perguntaram: aquele sujeito tem aquela deficiência, eu acho que é cegueira de nascença, foi porque ele pecou ou foi porque os pais dele pecaram? Jesus responde: não foi porque ele pecou nem os seus pais, para que Deus seja glorificado. O dia que esse cristianismo, às vezes desalmado, às vezes vazio, reconhece que tudo, absolutamente tudo, é para a glória de Deus, então encontra-se então sentido para a vida, respostas para perguntas que não encontrariam outra qualquer possibilidade de resposta. É possível então encontrar contentamento nesta certeza de que todas as coisas são para a glória de Deus. Alguém pode dizer: mas a Escritura diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o propósito de Deus, tudo é para a sua honra, tudo é para a sua glória. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos quaisquer outras coisas, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Eu já mencionei isso aqui várias vezes. Um dos primeiros versículos que eu decorei foi Isaías
quando ele fala da majestade do Senhor, eu fiquei tão impactado com aquele versículo que eu reli, eu não sei quantas vezes e até decorei. Quando Isaías, em meio àquela fé desalmada do povo, se é possível dizer isso, uma fé superficial, um relacionamento com Deus vazio, uma ausência de fé e de confiança no Senhor, porque Icabode foi-se a glória do Senhor. Então Isaías faz algumas perguntas retóricas para o povo. Acaso não sabeis? Vocês sabem. Acaso não ouvis? Vocês ouviram sim. Ou não vos tem sido anunciado desde o princípio? E lhes tem sido anunciado sim desde o princípio. Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado nas redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Não há possibilidade de ter o rosto formoso. Não é possível ter vitalidade sequer física. Não é possível ter vitalidade emocional e, sobretudo, vitalidade espiritual. Não é possível na nossa fala, na nossa afeição, expressar aquele aroma perfumoso, como dizem alguns lugares da minha terra, aquele aroma de Cristo, expressar aqueles frutos preciosos de amor, de contentamento, de paciência, de longanimidade, de domínio próprio, perdendo de vista aquilo que é mais caro ao Senhor, a sua glória. Estamos cansados de repetir a primeira pergunta e a sua respectiva resposta do catecismo menor, do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Não há outro propósito na sequência. Quando a sequência diz e gozá-lo para sempre, é apenas uma consequência do glorificá-lo. Se não glorificarmos a Deus, certamente glorificaremos outra coisa. Certamente glorificaremos nossas vontades, nossas idiosincrasias, nossas preferências, nossos desejos, por mais piedosos que possam parecer. Como diz Calvino, é fruto de um coração cheio de ídolos, é idolatria. Ele vai dizer aí no versículo 4: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O 5, vamos juntos, se vocês estão com o texto aberto. O qual, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Tem um comentarista que diz acerca desse texto que eu recitei para vocês, de Isaías 40, ele diz: nenhum poema jamais conteve um argumento mais excelente contra o ateísmo, nenhum que se expresse melhor. Acaso não sabeis? Realmente, alguém pode não saber. Alguém não sabe. Porventura não ouvis? Não era o caso do povo nos dias do profeta Isaías. Mas há pessoas que poderiam responder de forma negativa: não nos tem sido anunciado. Mas na sequência do texto, não é possível escapar. Porque Isaías diz: ou não atentastes para os fundamentos da terra. É exatamente isso que o apóstolo Paulo aos Romanos, quando fala sobre essa glória de Deus manifesta na criação, que a criação revela a glória de Deus, ele vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 1, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Não caberia nem mesmo para um não crente, por alguém que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Não caberia nem para aquele que ainda não foi evangelizado dizer: não existe Deus, não percebo a glória de Deus. Quanto mais para cristãos dizerem ou acharem que em algum momento o Senhor perdeu a sua glória, seu poder sobre a nossa vida. Em segundo lugar, a criação e a palavra, instrumentos da revelação de Deus. Em segundo lugar, o que a criação, no caso a palavra, revelam sobre Deus. A provisão de Deus é a conhecida revelação especial. Enquanto a criação é a revelação natural, a palavra, as escrituras sagradas são a chamada ou conhecida revelação especial. E a partir do versículo 7, o rei Davi vai aqui, inclusive ele, eu já disse isso para vocês em um estudo bíblico, ele usa outro nome para o Senhor. Ele começa lá no versículo 1, usando Adonai, os céus proclamam a glória de Deus, e agora no 7 ele fala Yahvé. A tradução aí é Senhor, com todas as letras em maiúsculas. Ele vai dizer: a lei do Senhor é e restaura o testemunho do Senhor é e dá sabedoria aos simples. A palavra é apta para restaurar a alma. E aí eu vou repetir: não pode haver entre nós aquele cristianismo desalmado, aquele abatimento que perdure tanto tempo assim, a não ser que se haja um afastamento da Escritura. Porque se houver um afastamento da Escritura, o que sobra é uma casca, o que sobra é um cadáver ambulante, o que sobra é um esqueleto acostumado a ir para as reuniões coletivas da igreja, sem que o coração o acompanhe. São as famosas missas de corpo presente, ou cultos de corpo presente, em que o meu corpo está acostumado àquela rotina religiosa, mas que o meu coração não está permeado pela companhia e presença do Senhor. É por isso que Davi diz que a palavra de Deus, no caso que ele usa a expressão lei de Deus, é apta para restaurar a alma. Deus resolveu se revelar através da sua palavra, pois ao se dar a conhecer como santo, como soberano, como provedor, ele possibilita ao homem glorificá-lo. E ao glorificá-lo, o homem tem então um reencontro com o sentido da sua vida. O Senhor, através do rei Davi, está aqui dizendo o seguinte: quando vocês me glorificam, vocês terão condições então de ter a alma de vocês restaurada. E ainda que a criação seja apta e capaz de revelar a minha glória, eu ainda vou fazer mais do que isso. Eu vou revelar-me através da palavra, para que vocês reconheçam a minha glória. E ao reconhecerem a minha glória e ao me glorificarem, vocês têm ou terão a alma de vocês restaurada. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos que depois do pecado todos nós fomos destituídos da glória, destituídos desta relação de adoração ao Senhor de forma natural. Não é mais natural em nós. Ele vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou na tradução revista e corrigida diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória divina. Todo o nosso abatimento tem um remédio para ele: a lei do Senhor. Ela é provedora de recursos espirituais, do ânimo necessário, da motivação necessária, do vigor necessário para continuarmos combatendo o nosso bom combate, continuarmos pelejando dia após dia, enfrentando as nossas enfermidades, sejam físicas, sejam emocionais. Dá-nos condição de continuar seguindo com fé
até aquele dia. A palavra é apta para dar sabedoria ao homem que se tornou destituído de conhecimento. É apta para alegrar o coração, como diz aí no versículo, dar verdadeiro contentamento para um coração sedento, ávido. É apta para iluminar os olhos ante as trevas deste mundo caído. Ensina como o Senhor deve ser servido e temido. Eis o tesouro da felicidade eterna, as Escrituras Sagradas. Sua palavra é totalmente justa, é muito mais do que simplesmente cheia de justiça. Diz o versículo que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, e os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A garganta está falhando. Sua palavra é plena e totalmente justa. Nosso Senhor Jesus vai dizer na bem-aventurança que serão saciados aqueles bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É muito interessante como um cristianismo desalmado roga por justiça, requerendo-o das mãos das pessoas, requerendo-o das mãos dos governantes, esquecendo-se aonde é a fonte de toda justiça. O salmista, ainda em terceiro lugar, revela algo precioso para nós. Além de revelar a glória de Deus, a provisão de Deus, e quando eu falo de provisão de Deus, o texto não está falando de pão de cada dia, ainda que o Senhor o providencie. Aqui está falando da providência do Senhor em conceder a sabedoria, em conceder a justiça, em conceder a restauração da alma e as coisas todas que nós já vimos. Em terceiro lugar, essa palavra, e tanto a criação quanto a palavra, revelam também a miséria humana. Se você tem aberto aí o versículo 11, poderia reler comigo, por favor. Além disso, aí ele segue fazendo uma confissão. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Nenhum de nós pode discernir as próprias faltas, senão longe desses recursos. Nós só podemos chegar a essa conclusão, a esse conhecimento. Nós só poderemos responder que conhecemos as próprias faltas por conta do que o Senhor revela para nós. Quando o profeta Isaías faz aquelas perguntas retóricas: acaso não sabeis, porventura não ouvis? No mesmo trecho de Isaías 40, ele fala coisas interessantes para um povo que estava justamente sem reconhecer as suas próprias faltas. Tanto que é nesse contexto que o profeta Isaías diz para eles que eles seriam entregues nas mãos da Babilônia, como punição, como disciplina, como castigo. O profeta diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Por várias vezes o profeta faz aquele povo reconhecer que a própria criação mostra para eles a pequenez que eles têm. Chega diante de um paredão, de uma montanha erigida pelo Senhor, que o profeta Isaías diz que o Senhor as pesou em balança de precisão, e veja a sua pequenez. Olha para o mar, para a imensidão do mar, e veja como você é pequeno, como a natureza diminui você, como o Senhor através da criação revela a sua miséria. Pois o profeta Isaías diz que o Senhor tomou medida dos céus a palmos, pesou os montes em balança de precisão, e tem os mares e os oceanos na concha da sua mão. Já adiantando o que o profeta disse, eleva os olhos e olha a imensidão dos céus, e reconheça a sua própria pequenez. E esses mesmos céus que nos diminuem, foi medido a palmos pelo Senhor.
Então, por isso que Davi está dizendo: quem é que possa discernir as próprias faltas, se não revelaste as nossas faltas pela criação, a nossa miséria, a nossa pequenez? Se não fossem reveladas as nossas misérias pela tua palavra, nós não saberíamos. E aí, mais uma vez, eu vou reiterar: um cristianismo desalmado, uma religiosidade superficial, é capaz de caminhar por muito tempo a caminhada cristã sem ter as suas faltas discernidas, porque não tem de fato relacionamento com o Senhor, não consegue perceber a sua pequenez diante da criação e a sua miséria diante das Escrituras, só vê a falha dos outros, só observa a falta dos outros, o pecado dos outros. Jesus diz isso para religiosos dos seus dias, para fariseus dos seus dias, líderes religiosos dos seus dias, que eram ávidos por corrigir os ciscos nos olhos dos outros, enquanto nos seus próprios olhos haviam traves enormes, porque não discerniam as próprias faltas, porque a relação que tinham com aquilo que Deus revela não significava nada para eles. O texto que nós lemos hoje, ou um pequeno trecho que nós lemos hoje de Romanos 7, passa muitas vezes despercebido por muitos anos. Se o próprio apóstolo Paulo diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Tem pessoas que vivem esse cristianismo desalmado, sem esse vigor espiritual, que não reconhecem que o mal habita neles, o mal habita nos outros. O meu erro é porque os outros me provocaram primeiro, é porque os outros fizeram isso. Porque no tocante ao homem interior, diz o apóstolo Paulo: eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muitos são capazes de um cristianismo vazio e inautêntico não reconhecer isso. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Só o Senhor que pode revelá-las, porque eu fujo dessa realidade, eu fujo desse confronto. O apóstolo Paulo vai citar o profeta quando diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, absolutamente todos, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, mas há pessoas que se excluem disso, porque fogem daquilo que as Escrituras e a própria natureza revelam acerca de quem nós somos. E para deixar bem claro, no mesmo capítulo 13, ele aos Romanos diz aquilo que eu falei anteriormente: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em último lugar, quarto, a criação e a palavra revelam também a necessidade humana. Versículo 14, vamos reler juntos, por favor? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Tem um comentário nas Institutas, abre aspas: é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Ora, sendo-nos o orgulho a todos ingênuo, sempre a nós mesmos nos parecemos justos e íntegros e sábios e santos, a menos que em virtude de provas evidentes sejamos convencidos de nossa injustiça, indignidade, incipiência e depravação.
Não somos, porém, assim convencidos se atentamos apenas para nós mesmos e não também para o Senhor, que é o único parâmetro pelo qual se deve aferir este juízo. Pois uma vez que somos todos por natureza propensos à hipocrisia, por isso qualquer vã aparência de justiça nos satisfaz amplamente em lugar da real justiça. E porque dentro de nós, ou a nosso derredor, nada se vê que não seja contaminado de crassa impureza, por todo o tempo que confinamos nossa mente aos limites da depravação humana, aquilo que é pouco menos torpe a nós, nos sorri como a mais refinada pureza. E é por não conseguirmos ver quem nós somos, nós não reconhecemos nossa total necessidade do Senhor. Que as palavras dos meus lábios, alguém colocou isso na oração hoje aqui, eu acho que foi o Lucas. Aqui está numa linguagem de desejo. Que as palavras dos meus lábios, que até mesmo o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse era o anseio de sua alma. Esse é o desejo que está sendo revelado aqui, a partir das conclusões a que ele chega. Depois de reconhecer a glória do Senhor manifesta na natureza, a provisão espiritual que Deus nos concede, dando-nos sabedoria, restaurando a nossa alma. Depois de reconhecer a sua própria miséria, Davi então aqui em tom de pedido, que o que eu falar, mas não só o que eu falar, que até mesmo o que eu desejar lhe sejam agradáveis. Não tem uma vez que eu não leio este salmo que eu não me lembro de um diácono lá da Sexta Igreja Presbiteriana, o senhor Silvio, diácono Silvio, um homem temente a Deus, que me ajudava num ponto de pregação no bairro lá na minha cidade, num salãozinho alugado com meia dúzia de pessoas, e ele pequenininho, um violão quase do tamanho dele, ele tocava este salmo. E eu não me lembro agora se era no refrão ou no finalzinho. O que nós pedimos quando cantávamos era assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que nós de fato nos rendamos. Não há outra razão para nós vivermos. Não existe. Mas e as realizações humanas, e as tarefas e responsabilidades que nós temos, que todas elas sejam cumpridas, na medida do possível, é claro, sejam cumpridas, tão somente para a glória do Senhor. Que tudo que de fato fizermos, que tudo que falarmos, tudo que planejarmos, tudo que pensarmos, seja para a glória de Deus. Por nós mesmos, nós não conseguiremos. Como que todas as minhas palavras serão agradáveis ao Senhor? Quando que o tremular, o meditar do meu coração, como ou quando essas coisas serão agradáveis ao Senhor? Apenas com o recurso do nosso noivo, apenas com o recurso de nosso Redentor Jesus Cristo, que intercede por nós, que está conosco. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso Redentor Jesus Cristo está intercedendo por nós neste exato momento.
muitos textos dão-nos conta de que Ele está à destra do Pai, neste exato momento, intercedendo por nós. Daqui a pouco ministraremos a ceia do Senhor com a certeza da presença de Jesus Cristo entre nós. Com Jesus Cristo, segundo o que Ele mesmo nos ensinou, nós conseguiremos. Sem Ele, nada podemos fazer. Se permanecermos nele como um galho ligado à videira, daremos muitos frutos, e esses frutos permanecerão. Mas se nós ficarmos afastados dele, secaremos, perderemos a seiva e naturalmente o vigor, e para nada prestaremos, senão para sermos lançados fora e queimados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.